Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Olá, amigos que acompanham a Grande FM, estamos chegando com mais edição do nosso GrandeCast para falar de assunto importante e bastante relevante. Está com a gente pelos nossos canais digitais, está no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está com a gente em nosso canal no YouTube, é importante, claro, você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem e acompanha o programa aqui com a gente. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM, assim você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas digitais à sua disposição. Então, portanto, os nossos canais digitais para que você possa acompanhar a nossa programação. Hoje o nosso assunto será marketing digital. Vamos tentar entender um pouquinho desse universo tão amplo, mas com capacidade gigantesca de alavancar a sua marca, de alavancar o seu produto, enfim, inclusive você se autopromover através do marketing digital. E hoje quem vai nos ajudar aqui nesse bate-papo e vai junto com a gente falar um pouquinho sobre esse assunto é o William Fernando Alencar. Ele que tem graduação em ciência da computação, pós-graduação em análise de sistema, metodologia de ensino superior, MBA em marketing digital. Ele é empresário, CEO aí da WA, Agência Digital Publicidade e Tecnologia, com mais de 12 anos de experiência em tecnologia e 6 anos trabalhando com marketing digital com foco em soluções comerciais. William, seja bem-vindo aqui ao nosso GrandeCast. Obrigado, Paulo. Obrigado aos amigos daqui do GrandeCast. É um prazer estar aqui. Eu sou um fã seu. Ouço todos os dias o programa incrível da Grande FM, que é o nosso espaço aberto, e é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar então, portanto, um pouquinho do marketing digital, porque até eu queria falar sobre isso, Por que o marketing digital se tornou tão essencial para qualquer empresa ou para qualquer empresário nos dias atuais, William? Legal, Paulo. Eu acho o seguinte, primeiramente vamos tentar entender o que seria o marketing digital em si. O marketing digital nada mais é que algumas ações pré-definidas para você entender qual que é a jornada de compra do seu cliente. E quando a gente vai falar de cliente, a gente pode falar de persona. É uma coisa que a gente vai falar um pouco mais aqui, sobre persona. Só que quando a gente fala de persona, a gente pode falar de uma ou mais persona. Esse persona nada mais é das características que esse cliente tem em comprar o seu produto. Basicamente é isso. Então, o ecossistema do marketing digital é referente a essas ações. Claro, quando a gente fala de marketing digital, nós estamos falando de redes sociais, nós estamos falando de internet como um todo. Nós estamos hoje dentro de um programa de internet, mas de uma rádio física e que tem características diferentes de publicidade. Isso se dá também, e pela própria escolha do empresário de colocar a sua marca em determinadas divulgações, através do marketing digital, inclusive de ter parâmetros de retorno, de feedback de cliente, de qual para quem chegou. A gente cogitando a propaganda de rádio, você coloca lá, mas você não tem efetivamente esses números que vão te embasar se aquilo que você está apresentando para o cliente chegou efetivamente até ele e qual o interesse dele em relação ao teu produto, Referente a essas informações, então a gente tem um foco mais no setor comercial. Quando a gente entra no setor comercial, dentro dela existem vários pilares. Então a gente tem lá prospecção ativa, a gente tem que a gente chama de cold call, Tem também a questão da publicidade, sim, que é o marketing digital, que é um braço também, e tem também a publicidade tradicional, que aí entra, no caso, outdoor, rádio, TV, esse tipo de informação. Então, todos esses mecanismos são muito importantes para a empresa. Sim. Desde que ela saiba, por exemplo, qual que é o seu cliente ideal. Então, se o seu cliente ideal está na rádio, então ela precisa fazer um investimento na rádio. Só que ela não precisa deixar de fazer um marketing digital. Ela pode estar na rádio, também no marketing digital e também no outdoor, sem problema nenhum. A questão que ela tem que ver é que cada ação de campanha existe um centro de custo que a gente precisa respeitar ela. Sim, perfeitamente. E aí tem muita gente que confunde estar nas redes sociais com o marketing digital. E é muito interessante que o empresário, sobretudo aquele que quer divulgar a sua marca ou seu produto, entender quais são as diferenças e qual o tipo de ação que deve fazer em cada uma delas. Isso é um erro muito comum e a gente vai acabar com esse erro aqui agora. Porque é o seguinte, quando a gente fala de você estar presente digitalmente, é somente você ter um perfil na internet, das redes sociais, ter um site, você tá ali no Google, ter algumas avaliações, isso é a presença digital. Agora, quando você fala que realmente, o que eu posso fazer na questão do marketing digital, aí você cria toda uma estratégia por trás disso para você entender quais os canais que você vai usar, isso entra no questão, qual que é o canal que pode ser? O site,
Instagram, Facebook, Google. A gente tem uma infinidade de rede social hoje, tem LinkedIn, TikTok, e está surgindo ainda mais. E hoje também, agora a gente tem o ChatGPT. Então, por incrível que pareça, até esses dias atrás, eu recebi um contato de uma pessoa que gostaria de saber sobre o site. E toda vez que uma pessoa vem perguntando para mim, querendo algum tipo de orçamento, eu pergunto, qual canal que você veio? Por onde você nos encontrou? E ela falou, eu pedi informação do ChatGPT. Olha só a situação que a gente chegou. Então a pessoa foi lá, no caso lá, a pessoa responsável por fazer os orçamentos, entrou no ChatGPT e falou, eu gostaria que você indicasse 3 empresas para mim fazer o orçamento. E a minha empresa estava vinculada numa dessas. Eu fiquei surpreso, porque até então essa informação era nova para mim. Sim. E entender isso é importante, inclusive, para a geração de resultados daquilo que se busca, né? Porque se você não entende por qual caminho esse teu cliente está chegando, dificilmente você vai criar essa conexão mais próxima dele ou mais efetiva. Porque às vezes a curto prazo e o digital e a internet proporciona isso, de você chegar mais rápido nesse cliente, né? Sim, quando você cria uma campanha e você sabe quais canais a ser trabalhado em cima dele e tem tá muito claras as informações do seu persona, que são as características do cliente, idade, localização, os interesses que ele está ali buscando na internet. Então, tudo isso fica mais fácil de você chegar ao seu cliente. Antigamente, quando a gente falava de vendas, a gente ia lá, eu tenho vamos supor aqui, né, eu tenho um consórcio para vender. Geralmente era indicação, né? Cada um indicava, outro ia lá, tentava vender, ou senão batia em porta em porta. Sim. Agora, imagina só, eu estou trabalhando 8 horas por dia, eu bater em porta, talvez eu chegue aí a 30 clientes, talvez, no dia. Agora, imagina eu tentar chegar a 10 mil clientes. Isso é muito mais complicado. A 10 mil pessoas alcançadas. Isso é muito mais, antigamente, né? É muito mais complicado. Hoje, a internet vem para facilitar esse tipo de coisa. Então, quando você segmenta, coloca os seus interesses, coloca lá toda a sua persona de acordo com aquilo que você já mapeou, passou as informações, então você consegue alcançar um número muito alto de clientes, de pessoas referente àquele tipo de campanha. Mas é importante também essa pessoa que está inserida e está trabalhando com marketing digital saber ler esses dados e informações, inclusive para a própria identificação desse público-alvo, porque se ele não tiver esse conhecimento de que forma isso está sendo feita, ele pode fazer esse diagnóstico de maneira equivocada em relação àquilo que ele está oferecendo, né? Sim, isso sim. Aí o que acontece? O que é interessante? Primeira coisa, quando a gente quando for criar uma campanha, primeira coisa é pensar no produto, certo? Então, dentro desse produto, você já tem um persona, um cliente com característica definida. Isso porque ou você já vendeu, já tem um número X de clientes, você já pode olhar a sua base e olhar com as características reais. Sim. Agora, se você não tem esse produto, então você vai começar a startar do zero. Vamos supor que essa pessoa já tenha esse produto. E aí a gente tem que analisar 2 coisas. Primeiro, se ela é escalonável. Então, se ela tem um produto escalonável, o produto escalonável nada mais com aquele produto que você pode... A produção dele, e tanto a produção como a entrega, pode ser muito rápida. Então, isso funciona muito bem para cursos online, ensino EAD, e-book, audiobook. Então, funciona muito bem isso. Agora, se você não tem esse produto que é escalável, então você tem um negócio local. Se a gente for analisar os dados, hoje, o Facebook tem em média 3,07 bilhões de usuários. Tá? Se a gente for pegar no Brasil, são 110 milhões de usuários. Eu estou enxugando um pouco mais. Sim. Se a gente for focar em Dourados, tem 1,1 milhões de usuários no Facebook. Se a gente for olhar o Instagram, tem em torno, a gente não tem dados reais dele, mas tem em média de 150 mil usuários aqui em Dourados. Então, ou seja, existe assim uma oportunidade incrível a ser lapidada, a buscar essas informações, buscar as pessoas que podem se tornar esses clientes daquele produto que está disponível na campanha. Eu ia te perguntar até sobre isso, né, de como fazer a escolha de que canal. Por exemplo, eu tenho um conteúdo, eu quero saber quais os canais são mais interessantes. Eu ia te perguntar qual que é mais interessante hoje, é o Facebook, é o Instagram? Isso vai muito exatamente do que eu ofereço ou não tem muito a ver essa questão para essa escolha de onde direcionar esse meu marketing? É importantíssima essa pergunta. E vem às vezes quando eu estou fazendo uma reunião, alguma coisa assim, a primeira pergunta é qual que é o canal que eu vou fazer a publicidade do meu produto? Só que assim, o marketing digital, ela resume, na verdade, em testes. Então, quando você não tem informação nenhuma, nenhum dado, nenhuma campanha que já rodou, isso tem que startar com todas as plataformas.
Então, se você hoje tem um perfil do Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, então você vai lá e faz essa campanha em todas essas redes, inclusive o Google Meu Negócio. Porque o Google Meu Negócio, hoje, ela é aquela pessoa que realmente tem interesse em comprar em alguma coisa. Então, diferente do Facebook e Instagram. O Facebook e Instagram é mais ou menos assim, ele tenta buscar as pessoas. Ele tem um produto e começa a mostrar na tela daquela pessoa várias vezes para que, se ela tem interesse de comprar, ela vai clicar ali e vai começar um diálogo com o representante. Agora, o Google não. Quando você precisa, você coloca ali. Por exemplo, eu preciso de uma serralheria. Aí eu vou colocar Serralheria Dourados. Aí ali vai listar os melhores para mim. Por que o Google faz primeiro? É avaliação. Quanto mais avaliação você tiver, mais no topo você está. Então, existe uma pesquisa que o cliente que está buscando o Google Meu Negócio, ele vê até a 5ª empresa. Sim. Então, se você está vendo ali, buscou Serralheria Dourados, e você está naquela listagem e está entre os 5 melhores, então você tem uma chance muito alta de fazer um orçamento com você. Sim. Então é mais ou menos essa pegada. Que interessante, ou seja, você precisa estar atento a essas situações como um todo, né? A gente, quando fala da questão do marketing digital, e nós estamos falando aqui da escolha de quais são os canais, e aí você agora há pouco falou da questão do produto, aquilo que você tem, aquilo que você vai fazer essa entrega. Hoje não tem mais aquela questão de ser tão sofisticado, inclusive nessa entrega de produtos, você precisa ter clareza, talvez, em relação a isso, né? Porque às vezes as pessoas querem divulgar determinado produto, mas ele enche lá de uma arte gráfica toda elaborada, que às vezes falam muito e acaba entregando pouco. Isso também é importante de ter essa consciência na hora de projetar isso para colocar nas plataformas. Né? Sim, o que acontece? Quando você starta algo assim, você tem a informação de tudo, de tudo. Então a gente analisa um dado que é vídeo view, né? Que é qual que é o tempo máximo que o seu cliente, o seu usuário, está vendo aquele vídeo. Então tem lá, se por exemplo, o máximo que hoje seria, o ideal hoje é 30 segundos. Mas você pode usar até 1 minuto sem problema nenhum. Mas existe pesquisa que falam que em até 30 segundos o cliente ainda fica ali esperando alguma coisa. A partir daí ele já perde o interesse daquele vídeo. Então é mais ou menos assim, você tem que ter um conteúdo muito dinâmico para prender aquele cliente, aquele usuário, nesse 1 minuto. Sim. Então assim, às vezes, o que você falou, que é colocar informação gráfica, arte bonita, esse tipo de coisa, não chama tanta atenção como se você fosse o mais humanizado possível. Sim. Se você, por exemplo, um exemplo, né, que muita gente fala assim, mas às vezes eu falei uma parte errada aqui e eu quero que corte. Às vezes não é necessário. Às vezes você pode falar que você pode passar ali alguma coisa errada ali que a pessoa do outro lado vai entender também sem problema nenhum. Sim. E até se for ter esse tempo, você falou da questão dos 30 segundos, mas se for passar 1 minuto, 2, nos primeiros 30 segundos é importante você deixar claro para ele o que ele terá ficando ali dentro daquele material na frente, porque ele já tem a clareza para onde ele quer, e se aquilo que virar à frente é interessante para ele. Isso também é importante ser pensado nesses primeiros 30 segundos. Né? Quando a gente fala sobre a questão de criação de vídeo, né? Hoje existe estudo para tudo que é lado, que a gente fala de videomaker, de produtora, aquela coisa toda, e existe 2 tipos de produtora dentro da agência. Aquela produtora que é focada em eventos, aquele tipo de coisa, e aquela produtora focada em vídeos comercial, que é venda, e institucional. Sim. Então, quando a gente fala em vídeo comercial, é mais ou menos assim. Na verdade, você tem 4 segundos para aprender aquela pessoa ali. Então, é muito rápido. Em 4 segundos, você tem que falar o porquê que ele tem que ficar naquele vídeo. Qual que é o motivo real? Qual que é a dor do seu cliente ali naquele momento? Sim. E aí, nesses 4 segundos, você já, nos próximos 4, você já vai falar quem é a solução. E geralmente quem é a solução é você. Sim. É mais ou menos assim. E aí depois que ele já está 8 segundos com você, aí sim você vai entrar no detalhe que é aquela questão que a gente fala para você. As características do produto e no final uma ação para que essa pessoa clique no botão ou compartilhe ou faça alguma ação para que essa pessoa entre em contato com um representante. Perfeito. William, a gente entendendo todo esse papel, eu estou lá já nas plataformas, eu tenho o meu marketing digital, tenho o produto que eu estou lá fazendo e às vezes, dependendo do que é o meu produto, de forma orgânica ele acaba evoluindo e vai indo bem. Mas também se engana quem acha que só dessa maneira ele vai conseguir fazer esse marketing com eficiência.
há necessidade, hoje temos ferramentas que nos ajudam nesse sentido, que é como investir em tráfego pago. Na sua opinião, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, o quanto isso também é importante para alavancar muitas empresas e muitos negócios ou muitos produtos que a gente trafega nas redes sociais. Olha só, quando a gente fala de marketing na parte orgânica, né, que a gente alcance orgânico, né, isso funciona muito bem também, mas acredito eu que seja muito para a empresa que está startando ainda, porque não tem um poder aquisitivo, não tem ainda um cliente real, então ele começa a fazer de modo orgânico, e isso atrai as pessoas, Sim. isso é fato. Agora, quando o empresário, ele começa a entender esse jogo do marketing digital, e ele quer alcançar as pessoas de uma forma mais rápida, e aí ele entra no Sim. tráfego pago. Quando ele entra no tráfego pago, ele fala assim, ó, eu tenho esse orçamento aqui e eu preciso fazer com que esse produto chegue às pessoas. E em cima do orçamento dele, que a gente chama de centro de custo, a gente consegue exatamente fazer um planejamento de como que eu vou aplicar o valor que ele está no centro de custo em cada plataforma. Sim. Então, por exemplo, hoje a gente tem integração Facebook e Instagram, mas não, é uma plataforma totalmente diferente na questão de anúncios do Google Meu Negócio. Outra plataforma totalmente diferente no LinkedIn, outra plataforma totalmente diferente no TikTok. Mas a gente está falando desses três, mas tem várias outras ferramentas, como a gente tem hoje, na questão dos anúncios para aparecer nos sites importantes de notícias. Então você, por exemplo, pode fazer anúncio no G1, pode fazer anúncio no portal de notícias da Grande FM. Então, assim, são coisas que, dependendo do público-alvo, você tem ações a ser traçadas. Os seus objetivos, o que você quer com aquela campanha, com aquele produto, com a tua própria empresa. Mas é importante também, a gente até falava isso aqui antes de nós começarmos o nosso bate-papo, da importância da frequência, de você ter isso de forma rotineira, ser estabelecido dentro de uma estratégia de que você esteja sempre oferecendo algo dentro dessas plataformas, porque as pessoas todos os dias estão ali buscando. Se daqui a pouco você sai desse meio, é mais difícil de você retomar, né? Ô Paulo, eu falo o seguinte, para a pessoa começar a fazer o tráfego pago hoje, não está caro. O Facebook, ele cobra uma média de R$6 por dia. Então, o custo é 180 mensais. Sim. R$6 por dia, fazendo um pagamento, um investimento de R$180 mês, você pode alcançar aí, em média 40 mil pessoas. Então é mais ou menos essa pegada. E no Google Meu Negócio, ele faz primeiro os anúncios por R$4 por dia. É mais barato ainda que o Facebook. Então assim, vamos supor que o empresário hoje, ele gostaria de realmente fazer anúncios para começar a fortalecer a marca, a começar a ter mais envolvimento com o seu público-alvo, a começar a gerar mais orçamentos, porque é uma cadeia isso. Sim. Você começa a se divulgar tanto, aparece tantas vezes na frente no celular, no tablet da pessoa, que a partir de um momento, inconscientemente, quando alguém precisa do serviço e ela te viu várias vezes, ela começa a te indicar. Sim. Porque no subconsciente, a sua empresa está ali na frente. Sim. É tal história, quem não é visto não é lembrado, né? Se você está sendo visto sempre, você está sendo sempre lembrado. A gente falou dessa questão, e óbvio que nós estamos falando de organização. Quando se fala de marketing digital, você passa pela organização, você tem lá um produto, você tem a empresa, você entra e você contrata, inclusive, esse tráfego pago. Você pode até ter uma equipe de marketing por trás disso, mas até aquele que está começando, a gente falou da questão de você estar lá de forma orgânica, mas aquele que quer, de repente, avançar um pouco mais. Hoje, existem empresas que contratam equipes de marketing para produzir o seu material, de divulgação e tudo mais, mas isso também é perfeitamente possível para aquela pessoa que tem uma pequena empresa e ele mesmo pode ser essa pessoa que leva esse produto. Não há essa necessidade dessa elaboração, como a gente falou agora há pouco, né, de apresentar esse produto. Ele pode fazer isso de certa forma, né? Sim, o que acontece hoje, existem várias ferramentas, tudo é questão de planejamento, né? O que eu sempre falo para o empresário é que se você dedica tempo para isso, você deixa de fazer outras coisas. Sim. Que, por exemplo, deixa de você fazer uma gestão, deixa de você fazer um processo dentro da sua empresa que realmente vai alavancar mais negócios, né? O marketing digital, o ideal é você ter uma equipe para isso. Ou você contrata uma agência, ou contrata uma urgência, quando é pequena, uma empresa pequena, pode contratar uma urgência, uma só pessoa que estudou para isso, que está na área, ela vai conseguir fazer toda a campanha tranquilamente da sua empresa. Sim. Agora, se a pessoa fala assim, cara, eu não tenho condição, eu preciso fazer o meu. Então, existem várias ferramentas hoje gratuitas que você consegue gerar postagens com legenda, com vídeo, com tudo incluso, de forma gratuita. Sim. E isso facilita demais para quem está lá na ponta.
Eu falei agora há pouco também de quando você faz uma campanha através do marketing e saber de que forma se aquilo está chegando no teu público-alvo ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os indicadores, né, que o empresário deve acompanhar para saber se essas suas ações estão lhe proporcionando retorno tanto de visibilidade daquilo que ele quer mostrar e tem o econômico. Todo mundo que faz um marketing, ele está vendendo alguma coisa, ele espera um retorno financeiro em relação a isso também, né? Sim, boa pergunta. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos supor que a empresa está contratando uma equipe de marketing. Então a primeira coisa que ela vai analisar e realmente fazer é o planejamento. Então dentro do planejamento entra o público-alvo, o produto a ser vendido e como que vai ser essa comunicação. E dentro dessa comunicação, aí já entra, por exemplo, quais canais que vai ser publicado. A pessoa já tem um histórico com isso, então analisa os dados de todo o histórico que ele tem e trabalha em cima disso. Caso não tenha, então ele vai trabalhar em todas as redes sociais que existem. A questão é que, a partir daí, então, aí entra todos os serviços de publicidade mesmo, que é como a gente fala desse ecossistema do marketing digital. Entra a gestão de redes sociais, que hoje a gente fala de social media. Então entra lá, por exemplo, a pessoa vai fazer 12 postagens no mês, aí dentro dessas 12 postagens, seria 3 por semana, 2 postagens, entre elas, vai ser um formato padrão, postagem normal, outro carrossel, e a terceira postagem é vídeo. Então, existe um planejamento. Isso é um planejamento de social media. Aí entra o tráfego pago. O tráfego pago, com esse planejamento muito claro, que já sabe qual que é o público-alvo, o produto a ser divulgado e qual que é o formato em volta dele. Porque quando você anuncia um produto e o seu usuário, o cliente que vem das redes sociais, ele vem para aquele produto. Só que você pode fazer um upsell e um downsell. Sim. O upsell é valores acima daquele produto que eu estou oferecendo. Sim. E o downsell é valores abaixo do produto que eu estou oferecendo. Então, às vezes, o produto vamos supor aqui que é uma cadeira de escritório. E é uma cadeira presidente. Aí a pessoa vem e quer saber o valor. Aí falou o valor e ele não ficou interessado, porque hoje a situação econômica dele não está legal. Só que naquele momento que o lead está ali, você tem que tentar oferecer outras formas de produtos. Sim. Então você acaba vendendo para ele outros produtos que realmente ele não veio interessado naquilo. Só que, desculpa, o que acontece? A pessoa veio do tráfego pago. Então, através das informações, a gente tem alguns índices que pode ser avaliado. O primeiro dele, que eu acho muito importante, é o CPC, que é o custo por clique. Então, eu estou pagando X pelo custo por clique. E o clique não quer dizer venda ou conversão sim. ou conversas iniciadas, tá? Porque existe esse índice. Então, lá nesse índice, eu olho isso aí e eu olho o CRT. O CRT nada mais é que o quão qualificado está sendo o meu anúncio para as pessoas que estão visualizando ele. Que interessante. Tá? Porque às vezes aquela informação que eu estou publicando, aí o CRT está muito alto, né? Isso é bom, quer dizer que eu estou acertando nas pessoas e o meu conteúdo está sendo muito atraente. Está muito baixo. Cara, muda o conteúdo. Muda o conteúdo. É isso. E não pode ter medo, né? Não pode ter fazer medo. essas mudanças, porque às vezes o conservadorismo em relação a algumas situações te impede exatamente de chegar naquele objetivo final, porque você às vezes tem medo dessa mudança, tem que encarar isso de frente e ir para cima, né? Isso. Só desculpa aqui que não é CTR, tá? Tá. Essa é a sigla. E aí o que acontece? Outra coisa também que a gente tem que olhar é o ROI. Então é mais ou menos assim. Geralmente, quando a pessoa faz um investimento acima de 3 mil ou acima de 5 mil, geralmente a gente tem um ROI que seria em torno de 10 vezes. Isso seria o ideal. Então, se ele investiu 3 mil, o ROI dele teria 10 vezes esse valor investido. Sim. Isso seria o valor ideal. A gente tinha a nossa economia estava muito forte na época e realmente estava dando, às vezes, até 13, 14 vezes do valor investido. Hoje, a gente está chegando em média de 8,7, 9,2, que também é um valor legal, considerado. Então, assim, o que acontece? Deu uma caída, mas ainda continua sendo interessante. E aí, para quem faz investimento em tráfego pago, o índice que eu acredito que seja melhor para ser analisado é o ROI, que é o retorno sobre investimento. Que interessante. Eu estou aplicando 3 e está me retornando 30. Oxa, tá legal. Então, esse produto, a partir do momento que você tem esse processo e tem essas informações, e o empresário sabe disso, sim. Cara, eu acho muito legal quando a gente está fazendo uma reunião,
E aí eu falo um mito e o empresário já sabe, assim, saca na hora. E aí, quer dizer, o empresário está antenado nas informações. Sim. E aí ele fala assim, ó, esse produto aqui, a partir desse momento que eu tenho esse ROI, eu já criei uma máquina de vendas. Que interessante. Mas aí, assim, um conceito que se tinha e se traz do passado, que ainda se tem muitos empresários, de investir no marketing, e seja digital, qualquer que seja, como se fosse um custo, e quando ele não interpreta aquilo como um investimento. E, na verdade, é um investimento, como ele faz no estoque dele, como ele faz na sua própria empresa, de dar ao cliente aquilo que o cliente busca. Tem que encarar essa questão de marketing como um investimento mesmo naquilo que ele está colocando à disposição, né? Uma vez eu fiz uma mentoria com um cara lá de Santa Catarina, né? Que ele tem uma agência que fatura milhões, aquela coisa toda. E aí ele falou uma coisa que realmente acontece isso. Quando vem uma crise, qual que é a primeira coisa que a empresa pensa? Em cortar custos. o marketing, cortar custos. É. E a primeira coisa que ele pensa é o marketing digital, ou o marketing, ou qual marketing, publicidade. Qualquer coisa. Só que tem que ser o contrário. Isso tem que ser a última coisa a ser cortada. Porque é isso que atrai as pessoas. Então, assim, o que acontece? Um exemplo. Alguns casos que aconteceu, eles não cortaram. Eles estão fazendo um corte de custo, só que eles diminuíram a quantidade de anúncios. Sim. E aí faz todo sentido. Ele não para, mas ele diminui. Sim. Então, quando voltar a ter aquela rentabilidade novamente, quando a gente fala na questão do empresário, que realmente ele olha isso, né? E aí ele volta novamente com todas as ações de publicidade. Sim. E quando eu falo com todas as ações, o Paulo, não é só marketing digital, é um braço. Aí entra toda a questão da mídia offline, rádio, TV, como eu tinha dito antes, né? E também a questão das campanhas de indicações, que geralmente as empresas, quando fazem esse tipo de campanha, elas oferecem algo, né? Ou é um desconto, ou é alguma coisa tipo assim pela indicação. Então, tudo isso influencia na questão de atrair o público para dentro da sua empresa. Eu ia te perguntar quais eram os principais erros que a empresa comete em tentar aplicar o marketing sem planejamento, mas eu já entendi que o erro já está não planejar. E aí quando ele não planeja, e entra nisso que nós estamos falando, aí deixa de ser investimento e passa a ser custo, porque ele acaba fazendo ou não planejando, ele acaba gastando recursos de forma equivocada, que não vai trazer para ele o retorno que ele precisa, né? É isso mesmo. E aí começa o descontentamento, ele ficar triste pelo investimento, digamos assim, né? Porque o que acontece? Ele está fazendo investimento e ele acredita muito nisso. A maioria dos empresários vem com tudo, acredita mesmo de verdade. Ainda mais aquelas empresários que nunca fizeram investimento. Aí o que acontece? Aí vem a primeira decepção. O marketing não funciona. Não é isso. Não quer dizer que o porquê você não teve um bom resultado agora, não quer dizer que o próximo mês não vai ser ruim do mesmo jeito. Não. Se você não fez um planejamento agora, faça no próximo mês. Exato. Mas você não pode deixar de ter aquela equipe para pensar por você. Então você está pegando, às vezes você paga a pessoa ou a equipe para pensar por você. E está tudo certo. A questão é que você, como gestor, tem que conduzir aquela equipe para que consiga ter a rentabilidade que você gostaria de ter. Agora, é muito fácil culpar as pessoas. Hoje em dia eu vejo isso, né? Sim. Mas é na nossa cultura. É normal isso, assim. Tá dando errado alguma coisa assim, fulano, ciclano, que não tá fazendo o trabalho como tem que fazer. Só que, na real, é muito importante a gente primeiro se autoavaliar. A partir do momento que fez a autoavaliação, eu como gestor, estou de acordo? Poxa, eu não estou de acordo. Então, primeira coisa, chama todo mundo aqui e fala, gente, vamos fazer uma roda aqui, né? Vamos sentar, vamos cada um reunir, coloca seus pontos. Cada um os seus pontos. Saiu fora do trilho, mas vamos colocar esse negócio no trilho de novo. Isso chama maturidade também na hora de você fazer a gestão de qualquer empresa, de qualquer negócio. Mas quando a gente está falando do marketing, o marketing digital, para mim parece ser um caminho sem volta, né? Pelo aquilo que a gente tem acompanhado da própria evolução tecnológica, da forma de comunicação. A gente falava antes aqui dessa questão da contemporaneidade, da forma como se comunica, o público que nós temos hoje é diferente do que se tinha no passado. Então, ou seja, este é um caminho sem volta e nós precisamos estar preparados para acompanhar essa evolução, tanto da sociedade como da própria comunicação através do marketing, né? Isso. E eu vejo o seguinte, por exemplo, quando a gente fala na questão do cliente final, né? Que o consumidor mudou muito. Então, os costumes mudaram.
Então, antigamente, a gente falava assim, era muito gostoso, né? Você falar assim, a minha mãe, quando fala assim, eu vou pra Casa Bahia comprar algo. E eu ficava feliz, porque eu sabia que depois eu vou passar na sorveteria, entendeu? Então, eu fazia todo o caminho, né? Na trajetória ali que a gente imaginava, né? E a gente chegava lá, antigamente a gente falava assim, o carnê de 24 vezes. Aí saía de lá feliz da vida, né? E hoje não, o consumidor, quando ele quer comprar algo, ele vai primeiro na internet. Porque a internet, ele busca aquele interesse e começa a mostrar todos os produtos em cima daquilo que ele quer comprar. Na palma da mão. Ele quer comprar uma geladeira de 450 litros, vamos colocar aqui um exemplo. Então, todos os anúncios vai começar a mostrar a geladeira para ele. E aí ele vai começar a fazer os orçamentos com um clique. Com só um clique, ele já tem ali 5 orçamentos diferentes. E às vezes, aconteceu algumas vezes, que a gente ia, por exemplo, num outro lugar, ia lá, a pessoa falava, esse produto aqui é X. Aí na mesma hora, na frente do vendedor, fazia pesquisa daquele mesmo produto, às vezes tirava foto no Google, que tem o Google Imagens, né? Sim. Você tira a foto ali e ele faz uma varredura e mostra ali qual é o valor do Mercado Livre, o valor que tem no outra empresa, concorrente, e ali ele tem o valor para debater com o vendedor. Se você conseguir fazer esse negócio. Isso, e só que é interessante que ali naquele momento o cara está comprando e aí começa a debater na venda e muitas das vezes o vendedor consegue chegar ao valor do online e a pessoa sai dali com aquele produto. Porque está com o produto ali. Está com o produto ali, entendeu? Então assim, ele poderia comprar mais caro, só que ele foi, digamos assim, ele usou a tecnologia que ele tem ali, na questão da mudança do hábito do consumidor, e ele está vendo que o valor que ele pode comprar é daquele valor, e ele tentou negociar, e deu tudo certo, funciona também. E ele só teve acesso a esses produtos porque alguém fez marketing digital e colocou esse produto lá à disposição, que é onde nós estamos chegando. Você vira aquele ciclo que todo mundo acaba sendo impactado pela mesma demanda, pelo aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Ô William, o papo é excelente, né? A gente começa a falar aqui sobre isso, a gente começa a ficar viajando nas ideias, tem bastante coisa, queria ter mais tempo para falar contigo, mas certamente a gente terá outras oportunidades de falar um pouco mais a respeito disso, porque o assunto é bastante amplo, mas te agradecer, cara. Eu acho que foi bastante interessante esse nosso bate-papo aqui para falar sobre esse assunto, a tua disponibilidade de estar aqui conosco. E eu queria que você falasse agora as pessoas que querem conhecer um pouco mais. De repente alguém está nos acompanhando, isso é interessante, eu queria aprender um pouco mais. Como é que eu faço para saber de que forma funciona o marketing digital e que estejam interessados no teu trabalho? Porque eu sei que você tem uma empresa que faz esse trabalho. Como é que as pessoas podem te encontrar? De que forma as pessoas podem ter o conhecimento através daquilo que você tem a oferecer? Legal. Aí, Paulo, eu vou usar aqui o que eu acabei de falar. É só procurar lá gestão de redes sociais no Google, ou empresa de publicidade, ou algo vinculado nesse sentido, que já vai aparecer no topo ali, a WA Agência Digital. Ou se não, no Instagram você pode seguir a gente através do @WA Agência Digital. E também tem o site, né? wagenciadigital.com.br. Ou seja, realmente, toda a jornada que tem aqui do cliente, eu faço da minha empresa. Não é aquela história, né? Como é que é? Santo de casa, não, casa de ferreiro, espeta de pau, Isso, né? Aqui lá é contrário. É interessante. Lá é o espeto realmente de ferro, né? Não, e tá certo, porque exatamente tudo aquilo que você está dizendo aqui, você mostra na prática, e eu acho que é isso que as pessoas buscam, porque a gente também, dentro do próprio marketing digital, tem a confiabilidade em relação se aquilo que está sendo falado para mim realmente faz sentido, tem fundamento e onde que eu vou buscar. E eu acho que está certinho, realmente. Mas, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Agradeço, Paulo, agradeço toda a equipe da Grande FM, e é um prazer estar aqui com você, e eu espero futuramente estar aqui novamente. Tá certo. E o cara que agora hoje é um dos mestres aí no marketing digital também passou pela rádio, viu? A gente estava falando aqui sobre isso, né? Então já tem aí no seu DNA, do seu trabalho, da sua vida profissional também, um trabalho de rádio. Então, por isso aqui esse bate-papo aqui com o William Fernando Alencar Aquino, ele que é especialista em marketing digital, e você já tem os caminhos aí para buscar o seu trabalho. E o nosso programa está ficando por aqui. Voltamos na próxima edição. Um abraço. Até lá. Grandes entrevistas. Grandes temas, grandes transformações, tudo isso num clique. Aqui no GrandeCast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.